mas queria dar início a esse próximo painel, que, como o Ricardo já destacou, é um painel que foi feito antes do vídeo do Felca. A gente promete que, enfim, ele só foi muito timely, mas a ideia existia antes, e essa discussão, como a gente vai ver aqui também, ela é uma discussão que já se estende faz algum tempo, né? O projeto de lei mesmo que foi aprovado é um projeto de lei que não apareceu depois do vídeo do Felca, né? Mas o objetivo dessa mesa é a gente discutir um pouco mais a regulação digital com esse foco específico, essa abordagem específica sobre crianças e adolescentes. E aí, para fazer essa discussão, a gente tem aqui, ou melhor, aqui, inclusive remotamente, a Marina Pita, que é diretora da SECOM, que inclusive não pôde estar aqui presencialmente com a gente, exatamente por conta de agendas emergenciais da presidência, mas muito obrigada, Marina, por conseguir se juntar com a gente remotamente. O Ricardo Horta, que está na CEDIG, do Ministério da Justiça, e com agendas específicas e pautas específicas dentro dessa temática. O Iagê Miola, que é diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e Ana Paula Bialer, que está aqui advogada, que está aqui também na condição de representante da Brascom. E a ideia desse painel é ser um pouco diferente, a gente pautar o painel um pouco em algumas perguntas. Então, eu vou fazer uma primeira provocação para todos os nossos painelistas, que nessa primeira rodada vai ser a mesma, para que eles possam responder, porque acho que um dos grandes desafios, né, do digital sempre, mas também dessa questão de crianças e adolescentes, é que são muitos temas dentro de um tema, né? Então, assim, o que a gente está dizendo quando a gente fala em regulação digital? Qual que é o foco? Quais que são os problemas? E tendem a ser muitos. Então, essa primeira provocação que a gente queria fazer para o nosso painel é: qual que vocês entendem que se vocês tivessem que escolher só um, digamos assim, ou sei lá, 1,5, 2, a principal questão da regulação digital voltada a crianças e adolescentes, né? Qual que é o principal desafio que existe para endereçar dentro desse amplo tema extremamente complexo? E vamos começar pela Marina, que, como eu disse, está remotamente. Obrigada de novo, Marina. Obrigada, Marcela. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que é um prazer para a Secretaria de Políticas Digitais da SECOM estar nessa mesa com pessoas que vêm pensando nessa temática de forma muito séria há bastante tempo, e dizer que é um prazer estar no evento, que a gente sabe que é um evento muito qualificado. Pedir desculpas, porque houve um pedido do ministro para a gente resolver algumas questões emergenciais, inclusive reunir com ele. E, enfim, queria começar dizendo que a minha atuação nessa área de crianças e adolescentes, ela começa antes, inclusive, do protocolo do projeto de lei 2628, então que eu atuei ativamente no desenvolvimento mesmo do projeto, ao lado do Instituto Alana e da Coalizão Direitos na Rede, e foi uma felicidade poder trabalhar ao lado de diversos ministérios do governo para definir posição de governo para aprovação do projeto. Na minha visão, o maior desafio para a regulação é a compreensão da complexidade do ambiente digital, da complexidade de atores, né, e dos papéis específicos que cada um pode ter e deve ter para a proteção e promoção de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. Acho que essa é uma marca desse projeto que vem um pouco dessa reflexão. Aí você vai ver que tem um dispositivo ali que vai falar sobre caixas de equipamentos. Porque a visão era todo mundo precisa estar envolvido, e acho que essa é, claro, a tônica da proteção da infância, né? Todos os atores têm uma responsabilidade compartilhada. Então, foi importante a gente falar, não, ninguém vai ficar para trás nessa obrigação. Todo mundo está dentro, as famílias, o Estado, as empresas, e em toda, digamos, em toda a cadeia. A meu ver, também um grande desafio é a necessidade de equilíbrio na regulação para responder à assimetria de mercado, além desses diferentes papéis que cada um pode cumprir.
E buscar o melhor interesse da criança e do adolescente não é, de forma alguma, cercear o direito à liberdade de expressão, mas reconhecer que existe um peculiar processo de desenvolvimento dessas pessoas e que é preciso modular riscos e oportunidades. Nesse sentido, a SPDIG, junto com o governo, sempre advogou pela necessidade de uma autoridade nacional para regulamentar e fiscalizar uma legislação de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, porque entende que é a melhor forma de possibilitar essa modulação, a assimetria, inclusive a atualização, para não precisar fechar em lei em modelos tecnológicos, mas em objetivos, principalmente. Então, acho que foi muito bem sucedido esse esforço, que entendo que foi coletivo e que é fruto, digamos, de uma mobilização de diversos atores. Então, também acho que a regulação para a proteção de crianças e adolescentes, ela depende justamente de um esforço coletivo do legislativo, do executivo, da sociedade civil, das empresas, de um diálogo, e acho que esse é um projeto muito feliz nesse sentido. Acho que estamos agora, digamos, no início de um novo desafio, mas que é um desafio muito bom. Muito obrigada, Marina. Passando a palavra para o Ricardo, por favor. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar, enfim, no evento do IBRAC, porque eu fui do CAD há 2 anos e meio. Tive a honra de ter o Diogo Fernanda Machado como chefe, e nunca tinha participado de nenhum evento feito pelo IBRAC. Estou aqui como diretor do MJ, na parte de proteção da infância no evento do IBRAC. Muito prazer. Vamos lá. Aproveitando o gancho da Marina, quando ela fala... A Marina foi muito feliz em recuperar um mandamento constitucional, enfim, princípios que estão no ECA também. Quando a gente fala de proteção da infância, a gente está falando de 1, responsabilidade compartilhada, 2, prioridade absoluta. Então, a gente participou ativamente e lutou em todas as instâncias que vocês imaginarem pela aprovação do projeto de lei 2628, que a gente entende que o Brasil passa a se somar a um restrito grupo de países que tem uma legislação efetivamente avançada de proteção da infância no ambiente digital. A gente ficou muitos anos no Brasil falando, o ECA é uma lei muito avançada, e de repente a criançada foi para a internet, o ECA ficou velho, né, assim, não nos princípios, ele é uma lei belíssima, mas ele está falando de locadora de vídeo, de revista pornográfica e outras coisas que não existem mais. E o nível de risco a que as infâncias e adolescências estavam expostos cresceu exponencialmente num ambiente que foi desenhado por adultos, com olhar adulto, para adultos. Né? 1/3 dos usuários de internet estão abaixo de 18 anos, mas eles estão num ambiente desenhado para adultos. Quem tem filho e filha aqui não põe eles para brincar num ambiente de adulto, põe num parquinho, no clube, num ambiente desenhado para crianças. Então, eu acho que a primeira grande percepção que a gente tem no nível mundial é que chegou a hora de desenhar a internet para ela ser adequada para 1/3 do seu público. E aí não dá para você ter ambientes em que se acessa com absoluta facilidade, sem nenhuma fricção, pornografia extrema, tortura de animal, e coisas que a gente vê todo dia lá no Ministério da Justiça, né? Radicalização. Né? Aliás, foi uma, vamos dizer assim, uma queda brusca de uma certa utopia digital que a gente viveu depois da pandemia. A gente tornou o acesso à internet sem regras e sem barreiras muito precoce, de modo que hoje um menino de 7 anos pode acessar um site de pornografia dizendo eu tenho mais de 18 anos e acessar um conteúdo que a minha geração foi acessar quando já tinha mais de 20 anos. Ou se acessava antes com muitas barreiras, muitas dificuldades, muito segredo, né? Uma coisa que hoje o celular não tem, né? E o resultado está aí. Né? A gente trabalha no Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre outros temas, com violência escolar. E, para a sorte de vocês que têm filhos em escolas, a gente não divulga o que a gente vê lá, porque isso é uma política do Ministério. Porque a gente tem um problema gravíssimo no Brasil hoje de radicalização, levando a violência escolar em ambientes online que são tidos como inofensivos. Então, esse é o grau de urgência que a gente lida com essa questão. E aí, para ficar especificamente na sua pergunta, Marcela, porque eu acho que essa percepção ela é uma percepção compartilhada,
e embora o vídeo do Felca tenha canalizado isso ali no projeto de lei, era um incômodo da sociedade brasileira muito que vinha de antes, né, de outros episódios, de outras notícias, de outro desconforto de quem tem filhos nesse mundo novo. A gente tem um desafio tecnológico absolutamente formidável, que é a primeira coisa para proteger a infância na internet é que agora a gente vai precisar de fazer uma coisa que até então a gente não fazia, que era saber quem está do outro lado da tela. Como a gente montou uma arquitetura da internet em que se permitia, se priorizava, por vários motivos, inclusive muito legítimos, de liberdades democráticas, vamos dizer assim, você não tem que se identificar para fazer um monte de coisa na internet, parecia ser um assunto tabu, uma área não penetrada, você ter que ter alguma forma de identificação, não da pessoa, mas da idade da pessoa. Essa distinção é importante, né? Verificar a idade de alguém não equivale a verificar a identidade. Até pouco tempo atrás, essa discussão no nível técnico se dava, vamos pegar aí, carteira de identidade, tirar foto aí e vamos. Mas a gente tem soluções tecnológicas hoje, várias delas, que envolvem você preservar a privacidade, você dar um mínimo de dados e você, de fato, ter, vamos dizer assim, catracas etárias nos serviços digitais. Então, essa eu acho que é uma das discussões mais urgentes que a gente tem a fazer no Brasil, porque é uma discussão complexa. O adulto que não tem filhos e não se importa com as crianças também tem que dar o sinal etário quando ele usa legitimamente a internet com o que ele quer fazer. A gente não quer nem que empresas, nem que governos acessem os dados do padrão de uso de internet das outras pessoas. A gente não quer isso. A gente valoriza a proteção de dados e a privacidade. A boa notícia é que muitos países estão se debruçando sobre isso, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, né, que é a terra da primeira emenda, que é uma concepção absolutamente sui generis e excepcional da liberdade de expressão no planeta Terra, mesmo lá a Suprema Corte reconheceu agora em junho que não viola a primeira emenda você usar controles etários para acesso a sites de pornografia. É uma decisão bem importante. O Reino Unido e a França estão implantando também sites pornográficos percebidos como aqueles de maior risco. A União Europeia está colocando testes tecnológicos. E a Austrália, que tomou uma decisão muito ousada de banir redes sociais abaixo dos 16 anos, soltou na última semana o resultado do teste tecnológico deles, testando essas ferramentas possíveis para você fazer verificação de idade. Ontem, o Roblox, que é um dos games mais importantes hoje no cenário digital, anunciou que eles também vão fazer estimação etária no produto deles. Então, a gente pode, com absoluta segurança, dizer que o mercado mudou, que essa prática ela está aí para ficar, e o nosso desafio como governo é a gente pensar num critério que sirva sem criar barreiras e fricções desnecessárias para os usuários de internet, porque hoje a internet é tudo que a gente faz, é onde a gente está o tempo todo, e respeitando a privacidade e a proteção de dados dos usuários de internet que não querem dar mais dados do que o necessário para acessarem o que eles têm direito, a gente identificar, saber dizer quando do outro lado está uma criança ou adolescente, para desenhar um produto adequado para uma criança e para um adolescente, assim como a gente já fez com os ambientes físicos, assim como a gente já fazia com o acesso a um cinema, a gente passar a fazer com jogos digitais, redes sociais e onde quer que estejam esses sujeitos que não são o futuro, são o presente do Brasil hoje. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. E vou passar diretamente para o IAG para essas primeiras considerações. Tá bom. Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui. Obrigado ao IBRAC e Marcela pelo convite. Um prazer estar com a Marina, Ricardo e a Ana nessa mesa. Acho que para debater, vocês falaram aqui que depois do vídeo do FEL, que depois da aprovação do 2628, e eu queria, acho que começar só ressaltando o tamanho da conquista que foi, né, a aprovação desse projeto de lei, que demandou a formação de um consenso entre governo, sociedade civil, um consenso multipartidário, setor privado. Então, acho que é algo a ser muito celebrado, né, um avanço histórico e que coloca, acho que o nosso país, como o Ricardo bem ressaltou, na linha de frente, né, na vanguarda da garantia de direitos e da segurança no ambiente online no mundo, né. E eu gostaria de destacar aqui também, porque a Marina e o Ricardo foram modestos, o papel que eles tiveram, a Marina e o Ricardo aqui especialmente, na construção desse PL, né, seja na
na redação do texto, na discussão desse texto, na construção de um consenso e na articulação política para que isso fosse possível. Então, o SECOM e o Ministério da Justiça tiveram um papel aqui muito importante, essas duas pessoas, especialmente, tiveram bastante relevância. Depois do vídeo do FELC da aprovação do 2628, depois da Marina e do Ricardo, que são muito autores desse PL, falarem, eu acho que mapearam aqui os desafios, né, para a regulação e desafios que eu acho que também estão sinalizados naquilo que foi cristalizado na lei agora como, né, deveres do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, de protegerem crianças e adolescentes no ambiente online. Eu queria destacar aqui o que eu enxergo como dois desafios e da perspectiva da ANPD, né, e eu acho que a Marina mencionou aqui já um desafio relacionado à governança, à autoridade que vai fiscalizar, que são desafios, acho que na linha de como é que a gente faz para isso dar certo. Né? Assim, o que precisa acontecer agora que avançamos a duras penas para chegar num consenso sobre como é que deve funcionar o ambiente online para crianças e adolescentes. Um primeiro desafio me parece ser a necessidade de garantir convergência com essas importantes inovações do 2628, com um arranjo regulatório já existente. E eu estou pensando, a gente pode olhar para o ambiente online brasileiro, não é que né, ele antes do 2628 era necessariamente terra de ninguém, né? Assim, a gente tinha e tem um Marco Civil da Internet, um Código de Defesa do Consumidor, o próprio ECA, né? E o 2628 acho que adensa esse conjunto normativo e resolve vários problemas. E a LGPD, obviamente, também como uma norma que se aplica, e vem sendo aplicada, a NPD, podemos falar um pouco disso depois, né? Tem atuado com prioridade na proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes, seja na regulamentação, seja na fiscalização, mas a gente tem um emaranhado normativo aqui em que esse PL agora se encaixa. Né? E uma preocupação que eu acho que é importante para o sucesso desse PL é a gente garantir convergência entre o 2628 e a LGPD, e eu digo isso conversando aqui, né, Ricardo, a gente já, em outras oportunidades já falou sobre isso. Eu encaro o ECA digital aqui, em boa medida, não totalmente, mas em boa medida como uma lei sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes no ambiente online. Né? Então, vários dos dispositivos ali a gente pode encarar como quase que um regime especial dentro de um regime geral estabelecido pela LGPD. Há enormes sinergias entre esses dois regimes jurídicos. Né? Acho que tem vários pontos de convergência, vários pontos de contato. Acho que a lógica toda do 2628, né, de estabelecer a necessidade de minimização do tratamento de dados de crianças e adolescentes, o Ricardo deu um grande exemplo aqui ao falar de verificação etária, né, e de limitar o que se faz com dados de crianças e adolescentes para o que é estritamente necessário para proteger essas crianças e esses adolescentes. Né, então, limitar a finalidade de verificação etária, por exemplo, a coleta de dados para verificação etária, restringir a este uso, a esta finalidade, não permitir usos secundários. A gente tem um avanço importante nessa nova lei relacionado a contornos aqui da noção de melhor interesse da criança e do adolescente. Então, tem vários pontos de convergência. Mas a gente também tem um trabalho árduo pela frente. Eu queria chamar a atenção para isso como um desafio que está colocado para o setor público, né, para o órgão regulador, para a sociedade civil e para o setor privado, que é construída e a convergência naquilo que não é tão óbvio ainda. E um exemplo aqui já que o ECA Digital, em boa medida, é uma lei sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes, se você tem uma situação fática, que é uma violação relacionada ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, qual é o regime que você vai aplicar? Né? Você vai tratar sob a LGPD, ou sob o ECA Digital, ou sob os dois ao mesmo tempo? Isso é uma pergunta que eu acho que é importante, a gente vai ter que saber lidar com ela, porque tem implicações, por exemplo, do ponto de vista do processo sancionador. O ECA Digital traz sanções diferentes, inclusive mais gravosas. Né? A gente está falando da LGPD, coloca multas de até 2% do faturamento, a gente está falando do ECA Digital até 10%. Então, para qual regime de sanção a gente vai quando tem alguma violação da lei relacionada a uma base de dados, o tratamento de dados de crianças e adolescentes? Né? Se a gente for pensar, até isso deu muita repercussão na imprensa, né, tem uma sanção ali de suspensão das atividades, né, como uma possível sanção já no escalonamento das sanções possíveis. Né? Nenhuma grande novidade aqui, isso já está previsto na LGPD. Né? Mas está previsto na LGPD com um procedimento ou uma sanção administrativa, e que no ECA Digital pela via judicial. Então, como a gente vai resolver esse tipo de
de convergência, de necessidade de convergência entre esses regimes legais. Um outro exemplo é dosimetria, né? As condições ali a serem avaliadas são diferentes na LGPD e no ECA digital. Então, eu acho que isso aponta para um desafio de coordenação entre esses dois regimes jurídicos. A gente tem várias maneiras de lidar com coordenação. Você pode fazer um esforço entre diferentes atores que estão responsáveis pelo mesmo, por tarefas aqui que tem um ponto de encontro, ou você pode internalizar esse custo de coordenação num mesmo órgão. Essa é uma decisão que, enfim, está sendo discutida no governo nesse momento, que é quem é que estará encarregado no final das contas, aplicar o ECA digital, e aplicar o ECA digital passa por lidar com essa necessidade de coordenação. Me parece fazer sentido que essa coordenação ela esteja internalizada no mesmo lugar, para começo de conversa, para a gente evitar um risco alto, na minha opinião, de fragmentação de interpretações da LGPD, por exemplo. Se a gente divide essas atribuições, a gente está correndo um risco aqui, já que tem muitos pontos de contato, de fragmentar essa interpretação e gerar sinais, talvez, contrários. E eu adicionaria isso, daí um segundo desafio brevemente, que então, além da gente compatibilizar a novidade com o que já existe, é a gente dar conta daquilo que é totalmente novo e ainda não tem um lugar exatamente no arranjo institucional regulatório brasileiro. Esse PL é, em boa medida, ou essa lei é, em boa medida, uma lei sobre proteção de dados de crianças e adolescentes, mas ela também é mais do que isso, né? Então, ela traz regras ali sobre moderação de conteúdo, ela traz regras, né, sobre produtos e serviços, aqui, embalagens, games, né, os loot boxes, as caixas de recompensa. Então, traz a necessidade aqui de se regular fatos e relações no ambiente online que não são necessariamente relações que passam pelo tratamento de dados pessoais. E alguém precisará fazer isso, né? Então, a gente precisa aqui desenvolver capacidade institucional, expertise para que isso seja feito da maneira mais adequada possível. Então, me parece aqui também a maneira de lidar com isso na linha que também a gente vem discutindo muito, né, Ricardo e Marina, de necessidade de construção dessas capacidades, de fortalecimento institucional. Isso não está pronto no Estado brasileiro ainda, mas eu acho que essa talvez seja a má notícia, né, dada a urgência do tema, isso não está dado, mas eu acho que a boa notícia já temos experiência acumulada, e a gente pode falar um pouco disso, na NPD, por exemplo, entender como é que funcionam esses modelos de negócio, entender como é que funciona o ambiente digital e quais são os riscos que esse ambiente coloca para crianças e adolescentes. Acho que, em linhas gerais, seriam esses dois para a gente começar, Marcela. Obrigado. Muito obrigada, IAG. Vou passar agora para a Ana para a última fala dessa primeira rodada dos desafios principais. Muito obrigada, Marcela, pela palavra. Em seu nome, agradeço ao IBRAC pelo convite para participar desse painel. É um prazer poder discutir esse tema com Marina, Ricardo e IAG, que já praticamente falaram tudo, né? Mas eu acho que, Marcela, você falou muito bem, né? A gente já vem discutindo esse painel há muito tempo, esse tema vem sendo discutido já há muito tempo, inclusive com a liderança da NPD, em termos de tentar entender, né, quais são os parâmetros em termos de tratamento de dados de menores, a discussão da base legal, o enunciado da NPD que a gente já tem, mas, sem dúvida nenhuma, ainda existia uma necessidade e um espaço de regulação bastante importante. E não há como não celebrar a aprovação do ECA digital, e acho que, principalmente, o amadurecimento que o projeto de lei acabou tendo nos seus últimos meses de tramitação, no sentido de buscar ser um projeto de lei que traz os parâmetros principiológicos dessa temática, mas deixando muito espaço e muitos desafios para a sua implementação. E aqui, IAG, eu fico muito feliz em te ouvir com essa análise que é absolutamente precisa e que, do ponto de vista do setor privado, preocupa muito, é justamente entender qual vai ser o arranjo institucional efetivo para que a gente consiga implementar o ECA digital, né? Então, não há dúvida que uma boa parte dos dispositivos do ECA digital, não dá para falar lei, né? Dos dispositivos do ECA digital, Oi? Da futura lei. Da futura lei. Os dispositivos, eles têm um overlap
enorme com as atribuições da NPD, a gente entende as amarras e as dificuldades do processo legislativo em termos da atribuição clara no escopo do projeto, a atribuição da NPD naquele momento, mas, sem dúvida nenhuma, uma clareza e uma definição do poder público sobre o papel da NPD como sendo aquela autoridade que é lá identificada é muito importante para a gente ter um locus de construção, né? E você, Marcela, perguntava o que talvez fosse, né, o principal desafio, a principal preocupação com relação a essa implementação. E acho que, no fundo, o cerne da questão está em como que a gente verifica quem é menor e quem não é, né? E acho que é importante, Ricardo, o ponto que você trouxe, que não é sobre identificar a pessoa, né, mas é entender em qual faixa etária que a pessoa se enquadra, mas a gente tem dificuldades práticas ainda de adotar mecanismos que possam ser eficazes. E acho muito, mais uma vez, reforçando a importância da NPD nessa conversa, quando a gente vai em todos os estudos que são feitos por esses países que o Ricardo pontuou, então, Reino Unido, Austrália, tem até documento da OCDE nesse sentido, que é uma preocupação de se implementar medidas efetivas de verificação de idade, mas conseguir compor isso com os princípios das legislações de proteção de dados pessoais. Então, se garantir que se consiga instituir uma métrica que não gere a uma coleta excessiva de dados pessoais e, eventualmente, até um fluxo aonde se gere um descarte desses dados pessoais para garantir, né, que um princípio da finalidade seja atingido de uma maneira muito, muito contida mesmo. Acho que esse é um dos desafios que se tem. Talvez o ponto que me gera um pouco de angústia com relação ao ECA digital é a gente ter aprovado uma futura lei para ser implementada num prazo de tempo relativamente curto, sem nenhuma clareza de quais são os mecanismos efetivos à nossa disposição para a gente poder implementar essa estrutura de verificação etária. A gente tem, acho que, indicativos, e o Ricardo pode talvez falar melhor, né, que vocês estão investigando já quais são esses caminhos à disposição, mas o fato é que a gente não tem, nem no ambiente global, um caminho que é considerado como acertado, como melhor, como ideal. E aqui eu acho que tem um aspecto que é muito importante do ECA digital e que eu acho que é uma dessas melhorias que acabou entrando de uma maneira mais estruturada naquela fase final da tramitação do projeto, que é uma clareza muito grande de risco e da proporcionalidade do que precisará ser feito com relação ao risco efetivo, né? Então, a minha preocupação com um menor numa situação onde haja interação entre usuários, ela está num grau diferente do que o menor que utiliza um serviço onde o consumo do conteúdo é mais passivo, por assim dizer, ou onde há uma curadoria a respeito do conteúdo que está sendo ofertado. Então, eu acho que é muito importante a gente conter um pouco aquele ímpeto da reação visceral ao vídeo do Felca e a gente ter essa discussão com uma maturidade muito grande para entender que a gente precisa também dosar e muito bem a forma como as exigências da lei vão ser implementadas. Uma coisa que a gente vê muito quando tanto naquele comentário geral da ONU, né, sobre menores, em literatura a respeito de menores, e acho que a gente já, longe dessa faixa etária, a gente deixa um pouco de lado, é a questão da autonomia progressiva. Quando a gente tem a discussão a respeito dos temas e a respeito da importância da gente estabelecer controles, a gente tende a esquecer a temática da autonomia progressiva. E hoje em dia, um adolescente de 16, 17 anos é um adolescente muito mais maduro
maduro do que nós éramos nessa idade, né? E com muito mais poder crítico de avaliação em termos do que está sendo consumido e até em termos de seus direitos e em termos das suas vontades. E a gente precisa conseguir acomodar isso no resultado final da implementação desse ECA digital. E, para isso, acho que um dos grandes desafios que teremos é a criação de locos onde a gente consiga fazer com que as diferentes vozes sejam ouvidas, tanto para ajudar a dosar esse público-alvo, por assim dizer, lógico, com maturidade e ciente das limitações que tem, e, de outro lado, com aqueles que estão na linha de frente em termos de verificação da viabilidade das inúmeras maneiras de implementar. Então, eu fecho aqui já com uma mensagem e um pedido da importância que é, de fato, as organizações que vão ter que gerenciar e implementar esses mecanismos fazerem parte do processo de construção e de análise dos mecanismos de verificação ou das alternativas que nós teremos para que a gente consiga ter mecanismos que sejam eficientes e que façam sentido dentro das ofertas de produtos e serviços. Obrigada. Perfeito, Ana. Muito obrigada. E queria começar a nossa segunda rodada de perguntas já levantando um tema que, no fundo, já apareceu, que é um pouco a discussão sobre a autoridade, né? Ainda não está... A discussão que se colocou na medida em que o texto aprovado diz que haverá uma autoridade independente, responsável pela aplicação, etc., mas não define ele próprio que autoridade será essa, né? E aí, enfim, tem várias discussões a respeito desse assunto, mas a ANPD tem sido, até muito pelas questões que o EAG já colocou, o Ricardo também, a Ana também, por conta disso, aventada como uma das possibilidades que seria, digamos assim, talvez mais natural nesse processo. E aí, queria perguntar, Marina, para você especificamente, se o governo tem uma posição firme a respeito disso e, considerando, né, o período de vacácio, que vai ser um período de 1 ano, tudo mais constante, se tem uma previsão de quando essa definição vai acontecer, porque acho que um dos pontos que todo mundo levantou, né, sem exceção, é isso. Precisamos construir, tem muita coisa para ser construída nesse período. Quanto antes a gente tiver a definição de quem vai ser o regulador, melhor, porque, em tese, mais fácil, antes começa esse diálogo e mais fácil fica a construção, né? E acho que esse foi, talvez, um dos pontos de frustração, assim, de alguns processos, como o processo da própria LGPD, que tinha uma previsão de vacácio, em que a autoridade ia ficar já atuante, etc., mas, por várias razões, o processo de criação da própria autoridade acabou sendo demorado, e aí essa vacácio não serviu totalmente para isso. Então, tenho certeza que é algo que a gente gostaria de evitar aqui no caso do ECA Digital. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso. Eu achei que essa pergunta é muito difícil de responder, no sentido de o governo já tem uma definição forte, porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses meus 2 anos e pouco de governo, e foi a minha primeira vez trabalhando em governo, é que as coisas podem mudar. Mas, assim, acho que tem um elemento, que tem uma discussão se essa autoridade administrativa autônoma, foi isso que conseguimos cunhar ali no texto da lei, né, Ricardo? Se ela precisa ser criada, ainda a ser criada por lei, né, ou se já criada por lei. Então, enfim, acho que tem desafios de entendimento do que significa esse texto nesse sentido. Na própria discussão no plenário do Senado Federal, tinha parlamentares argumentando que ela ainda precisaria ser criada por lei, e que, portanto, as definições seriam pelo Senado e pela Câmara, e aí a gente viu uma série de atores indicando tanto a ANPD quanto a Anatel como agências ideais, né? Enfim, a ANPD não é agência, mas, enfim, como autoridades para cumprir esse papel. Pessoalmente, nas discussões que a gente faz no governo, a gente entende que uma perspectiva de direitos, né, uma visão focada em direitos, ela está mais próxima
para assumir esse tipo de atribuição. E a gente entende que a ANPD ela tem uma visão voltada para a proteção de direitos, enquanto a Anatel ela tem uma formação, uma cultura, digamos assim, muito voltada para a oferta de serviços, para a universalização, para a competição nesse setor. Então, a nossa visão, e isso já está em todos os jornais, é que o ambiente digital, né, as novas regulações no ambiente digital poderiam ser abarcadas pela ANPD e que ela estaria, digamos, mais familiarizada com essa cultura de proteção de direitos e de entender essa complexidade do ambiente digital, ainda que a Anatel tenha seu papel. E o papel, inclusive, da Anatel está registrado no projeto de lei, quer dizer, ela ainda continua observando as redes de telecomunicações, os provedores de conexão, então, esse papel ainda continua com a Anatel e é preciso que se mantenha um diálogo. Além, acho que o IAG é sempre muito feliz nas abordagens que ele traz, e ele fala sobre a necessidade de você compatibilizar aí as normas. E se tudo der certo, a gente vai ter uma lei de inteligência artificial aprovada muito em breve. Talvez a gente tenha um projeto de serviços digitais, né? E aí entender como é que tudo isso vai ser ajustado. Nós fizemos aqui na Secretaria de Políticas Digitais uma visita ao Ofcom, no Reino Unido, junto com alguns parlamentares, inclusive, para entender a estrutura, a convite da Embaixada do Reino Unido. Foi muito interessante, mas, ao mesmo tempo, foi bastante impactante no sentido de o tamanho da estrutura disponível, a quantidade de pesquisas, né, de levantamentos, de desenvolvimento de evidências científicas, inclusive, não só sobre as próprias tecnologias e o ambiente digital, mas pelas condições de desenvolvimento das crianças, porque existe uma diferença muito grande, né, entre uma capacidade de operação e uma consciência crítica do uso desses sistemas. Então, acho que a gente não pode confundir esses processos. Então, como o IAG disse, acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Acho que o primeiro desafio é esse diálogo e entendimento de como é o processo de criação, né, dessa autoridade, e isso vai definir um pouco se é a posição do governo a que vai prevalecer. Então, acho que isso ainda não está dado. E, enfim, acho que o cenário político ele tende a mudar bastante agora, né, nos próximos meses. A gente está esperando, inclusive, o acórdão do STF para entender também quais são as necessidades de adequação normativa no ambiente digital. Então, eu te diria, Marcela, que nada está cravado em pedra, mas a gente tem esse entendimento que a cultura de proteção de direitos ela é mais arraigada na ANPD e, portanto, seria mais adequada para receber as atribuições desse novo diploma. Obrigada. Obrigada eu, Marina. Não, acho que, enfim, é uma resposta sensata também, né? Tipo, por enquanto a definição é essa, mas absolutamente qualquer coisa pode acontecer nos próximos meses. Você queria comentar rapidinho, Ana? Dias. A resposta da Marina, embora muito sensata e muito política, me apavora um pouco, confesso. Porque a gente tem vindo numa onda, né, que parece que cada assunto que surge, a gente discute a criação de uma nova autoridade ou agência reguladora para endereçar aquela temática. E isso é absolutamente insustentável, tanto do ponto de vista de recursos e eficiência do Estado, em termos de criação
criação de N agências reguladoras para cada tema, quanto do ponto de vista do setor privado, de ter que interagir com meia dúzia de agências reguladoras, e aqui estou pensando em setores que hoje não são regulados propriamente dito, e você ter que responder para a Agência de Proteção de Dados, já estou fazendo upgrade, Agência de Proteção de Dados, para a Agência de Plataformas Digitais, a Agência de Cibersegurança, a Agência de Inteligência Artificial e a Agência de Menores. E cada um, quer dizer, o IAG já trouxe uma problematização de sanções e dosimetria, já preocupado em tentar compatibilizar só o ECA Digital e a LGPD. Imagina se eu tivesse 6 leis distintas, com 6 grupos de sanções distintos, 6 dosimetrias, assim, é impossível. Então, eu acho que a gente precisa também fazer um exercício de entender, apesar dos desafios políticos, de no longo prazo, como é que a gente vai conseguir chegar. E, Marina, você comentou que você ficou surpresa, né, com o tamanho da UFCOM. Eu me lembro, há uns anos atrás, e acho que aqui eu estou falando no ano de aprovação da LGPD, em 2018, que no seminário anual do CGI, eles trouxeram um dos commissioners da ICO, e que falava, contou um pouquinho o que era a história do ICO. E ele comentava que o ICO tinha nascido com 12 pessoas. E hoje o ICO era uma autoridade com, hoje não, em 2018, com 800 pessoas. E isso é um pleito, né, que a gente também tem tido no universo da proteção de dados, que é de crescimento, de fortalecimento e crescimento da NPD, para que a NPD possa dar conta dos desafios que ela já tem hoje. E imagina, se a gente for trazer essas outras temáticas, acho que a gente precisa bater os 1000, né, IAG? Pois é, e até falando nessa perspectiva de interação com outros regimes regulatórios e as ferramentas que já estão colocadas, novas ferramentas, queria aproveitar e um pouco também tocando lateralmente nessa questão de verificação de idade, queria perguntar para o Ricardo como que vocês entendem no Ministério da Justiça, tendo em vista, né, também os dispositivos que estão no ECA Digital, a função da classificação indicativa nesse contexto, né? A gente teve uma consulta pública que aconteceu em abril, né, que foi lançada em abril sobre esse sentido, que tem uma premissa de expandir um pouco o escopo mesmo da classificação indicativa, mas acho que também, pelo menos essa é a minha sensação, eu posso estar errada, o ECA Digital talvez traga um caráter um pouco mais impositivo para o sistema de classificação indicativa em alguma medida. E não sei se é dessa maneira que o Ministério tem visto essa regulamentação, né, e o futuro dessa temática também sobre a ótica do ECA Digital. Então, acho que seria super importante te ouvir sobre isso. Obrigado, Marcela, que isso dá a oportunidade de explicar uma coisa que todo mundo confunde. Eu já vi que todo jornalista que eu vou conversar, a primeira coisa é explicar, olha, classificação indicativa é uma coisa, verificação de idade é outra. Classificação indicativa é você chegar na porta de um estabelecimento ou de um cinema e tem lá o símbolozinho da idade indicada, recomendada. Verificação de idade é a pessoa que está fazendo a vigilância na porta. Você vai lá mostrar no mundo físico carteira de identidade, ela vai bater o olho, não vai anotar os dados da sua carteira, no mundo físico, importante, é uma boa metáfora, e aí vai te deixar entrar ou não, né? Então, se você vai no cinema hoje, para um filme de 16 anos, com seu filho de 14, você pode entrar. O filho vai entrar de 14 acompanhado pelos pais, ou se, enfim, tiver 16 e for entrar no filme de 18, tem que ter lá uma autorização do pai. E eu acho que o PL 2028, ele é feliz ao respeitar isso, porque quando a gente fala ali na redação dele que, por exemplo, para redes sociais você tem uma vinculação com a conta dos pais, é a mesma sistemática que a gente já usava com ECA. Então, não se trata de você ter que monitorar tudo que seus filhos fazem. E aqui eu quero recuperar uma coisa que a Ana falou que é bem importante. Aliás, o nome desse painel era Regulação Digital, abordagem sobre menores. A gente escreveu, até falou assim, olha, não se usa mais o termo menores, isso é do Código de Menores lá do 100 e tantos anos atrás. Crianças e adolescentes. A gente tem que fazer essa distinção. As experiências digitais de uma criança de 7 anos, de 8 anos, e de um adolescente de 14, 15 ou 16 são essencialmente diferentes.
Mas aí tem uma coisa interessante, Ana, que eu queria trazer em cima da sua fala, que é um teste que foi feito no Brasil quando a gente escreveu o Guia de Telas e ouviu crianças e adolescentes, que no Reino Unido o processo de escuta achou um resultado parecido, e que eu já fiz umas 2 vezes assim com plateias de adolescentes, que é muito interessante, que é assim, você pergunta para os adolescentes, vocês acham que vocês têm que estar em todos os lugares que vocês estão na internet? Eles, sim. Quem tem irmão mais novo aqui? Aí tem, levanta. Vocês acham que o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova tem que estar nos mesmos ambientes? Todo mundo. Eles são os que conhecem a internet melhor do que a gente. Eles conhecem o risco. E mesmo a gente brigando muito com o irmão, eles gostam dos irmãos e sabem que os ambientes eles têm que ser divididos. Então, a classificação indicativa é o que a gente já tem que permite fazer esse escalonamento da autonomia progressiva. A gente está até estudando se a gente não deveria criar uma outra escala abaixo dos 10. Entre o livre e o 10 é um pleito antigo, tá? Que já veio e voltou várias vezes. Mas que talvez se imponha, porque se vocês forem olhar as diretrizes educacionais do MEC, depois da Lei 15.100, que restringiu os usos não pedagógicos de dispositivos digitais nas escolas, o pessoal fala, proibiu o celular. Não proibiu o celular. Se é uma criança que precisa de acessibilidade, ela pode usar o celular. Motivo de saúde, pode usar o celular. Para um motivo educacional, pode usar o celular. Tá? Então, não proíbe, ela restringe aos usos intencionais pedagógicos dos dispositivos digitais para que as escolas funcionem, para que a educação exista, como pressuposto para que ela exista. A diretriz do CNE agora é pré-escola, né, educação infantil. A gente não precisa do digital. Ele não tem que estar lá. A criança tem que se mexer, tem que correr, tem que brincar com carrinho, com boneca, com bola. Começou a alfabetização, matemática, etc. Opa, agora pode ser interessante introduzir alguma coisa do digital. E, no entanto, o que a gente está vendo com absoluta preocupação no Ministério da Justiça, já que a gente falou de inteligência artificial, e isso está em todos os lugares da imprensa nacional e internacional que vocês olharem nos últimos 2 ou 3 meses. Serviços digitais de IA generativa estão sendo lançados no mercado para todas as faixas etárias, sem qualquer salvaguarda para essas idades. É isso que a gente não pode admitir. É isso que a gente não pode achar normal. Né? Então, eu preciso da classificação indicativa para mostrar que existe um uso escalonado. A introdução para o digital ela depende do ambiente digital. E aí, concordando também contigo, Ana, você tem que diferenciar, e no guia de telas do governo federal a gente diferencia. Nem toda tela é igual. Uma rede social com algoritmo de recomendação, com conteúdo postado por terceiro, não é igual a um filme com a classificação indicativa correta. Porque a gente enfrentou essa discussão ali, tempo de tela. Essa é uma discussão da década de 90, quando a gente só tinha televisão. É o tempo de tela. Não é só o tempo de tela. É claro que uma criança ficar a tarde inteira na tela não é bom para o desenvolvimento dela. Mas dependendo da tela, 10 segundos é inapropriado. Tá? Dependendo da tela, o pai e a mãe precisam de cozinhar, trabalhar, tomar banho, fazer outras coisas. Eu sou pai de 2 meninos. Entendo bem o valor das telas. Elas são muito importantes, às vezes. Mas qual tela? Aquilo é um conteúdo curado, como você disse? Ou é um conteúdo que qualquer ser humano do planeta pode estar colocando qualquer coisa ali e aquilo não é devidamente filtrado? Então, a classificação indicativa, quando a gente faz, por exemplo, de redes sociais, que hoje, se vocês todos forem olhar na loja de aplicativos de vocês, elas todas são classificadas. Praticamente todas elas são para 14, 16 ou 18 anos. Podem olhar, é que vocês usam aí. A verificação de idade pode complementar esse processo com a vinculação para as contas. Os desafios técnicos são mesmo formidáveis, tá, Ana? A gente está estudando esse assunto há muitos meses, então a gente conhece várias nuances. O Brasil tem um diferencial que outros países não têm. A gente tem bases de dados públicas muito boas, a gente tem bases biométricas muito boas, a gente tem uma desconfiança menor de você fazer esse tipo de... Então, assim, países europeus é uma questão assim, praticamente intransponível mentalmente, assim, né? Você dá dados para alguma coisa assim. No Brasil, a gente acostumou para o banco, para tudo. A gente, reconhecimento facial em prédio, né, gente? Ô, IAG, resolve isso, pelo amor de Deus. Botaram no meu prédio outro dia, eu estou quase. A gente banalizou isso num nível no Brasil que, assim, não é possível para proteger as crianças, a gente não conseguiu convencer a sociedade que se você faz isso para entrar no dentista,
na sua casa, talvez alguma solução de oferecer algum dado, não necessariamente reconhecimento facial, é claro, seja possível, né? Então, a gente tem forças do Brasil, ao entrar nesse grupo, que a gente também tem que aprender a valorizar. Obrigada, Ricardo. Eu queria, enfim, também tocando um pouco nessa questão de algumas disposições ainda pendentes de regulamentação e talvez de uma melhor compreensão de como que o ECA digital vai ser entendido. Eu acho que se tem um efeito que é muito efeito FELCA, né? Porque, como a gente disse, o projeto existe há bastante tempo, a discussão não é de agora, etc. Mas acho que teve um efeito específico, que foi um efeito do vídeo do FELCA, que levou a um artigo específico, que é hoje, se não me engano, 23, que é o tema da monetização de conteúdo. Né? E, mais especificamente, o 23 ele proibiu um tipo específico, né, de monetização de impulsionamento de conteúdo, não todo tipo de monetização e de impulsionamento, que exibe crianças e adolescentes em contextos, né, que possam ser entendidos como contextos pornográficos ou do universo sexual adulto. Né? Ele usa especificamente essa expressão. E acho que a NPD vem fazendo, né, vários debates ao longo dos últimos tempos sobre perfilamento, sobre uso de dados de crianças e adolescentes de maneira mais geral. E, enfim, a autoridade foi, em alguns momentos, provocada, seja em processos administrativos, mas acho que em guias, enfim, ocasiões várias, a se posicionar sobre esse tema. E acho que, na linha, né, do seu comentário, assim, você acha que o ECA digital muda alguma coisa em relação a como a própria LGPD tem que ser lida em relação a esse tema, né? Assim, a possível aplicação da própria LGPD, tendo em vista que agora, enfim, tem que, de alguma forma, compatibilizar com o que o ECA digital trouxe? Bom, obrigado, Marcela. Eu acho que, sim, na sua pergunta aparecem... Acho que aparece um exemplo dessas duas famílias aqui de obrigações, eu acho que o ECA digital está criando. Né? Uma de uma total novidade e a outra, talvez, de um aprimoramento ou adensamento, que eu tinha falado, do que, de certa maneira, já existe na LGPD. Qual que é a grande novidade aqui? Eu acho que é o começo da sua pergunta, quando você remeteu ao exemplo, que eu acho que é o cerne do vídeo do FELCA, né, a preocupação com a monetização de conteúdos, com erotização, né, de crianças. Eu acho que isso leva a maneira que foi estabelecido no projeto de lei, nos leva para o terreno aqui de grande novidade, me parece, da moderação de conteúdo. Né? Aqui acho que é um exemplo de algo novo que a gente vai ter que pensar em como é que se faz isso. Né? Quais são os parâmetros para se fazer isso? Porque basicamente, você tem que identificar quais são os conteúdos que estão circulando, que, enfim, são monetizados a partir de um conjunto ali de características, né? Tipos de conteúdo que são monetizados. Então, esse é um terreno que hoje a NPD, enfim, não faz isso. Né? E, na verdade, ninguém na administração pública hoje não está trabalhando dessa maneira, né? Para cumprir um dispositivo desse tipo. Então, aqui eu acho que nos leva para um terreno novo que a gente precisa debater em como é que vamos avançar. A outra parte da sua pergunta, eu acho que aqui sim a gente tem novidades do ECA digital que convergem, como eu tinha falado no meu primeiro comentário, e nos ajudam a adensar a interpretação da LGPD, né, ou desses dois regimes conjugados, que tem a ver com a perfilização, né, construção de perfis, análise comportamental. Então, eu acho que isso em dois sentidos. Primeiro, eu acho que a vedação que o ECA digital faz, ou duas vedações, né, a perfilização para a finalidade de publicidade comercial. Então, aqui eu acho que assim, agora se havia algum debate aqui, né, sobre essa possibilidade. Eu acho que da maneira que o ECA digital estabeleceu, isso é um parâmetro normativo, né, agora bastante claro, da vedação desse tipo de tratamento de dados de crianças e adolescentes. E a segunda vedação, que é a construção de perfis em redes sociais, né, também para a finalidade publicitária. Então, essas duas vedações eu acho que cristalizam aqui um entendimento que a gente já vinha, como eu mencionava na experiência aqui da NPD, já em fiscalizar a aplicação da LGPD, esses temas, de alguma maneira, já vinham, a preocupação com a construção de perfis, a perfilização já vinha surgindo. Então, temos um avanço aqui, me parece, com o ECA digital, que é estabelecer esse parâmetro.
o ECA Digital não ilegalizou a construção de perfis no tratamento de dados de crianças e adolescentes, assim como a LGPD não faz isso. Mas eu acho que aqui nos ajuda, alguns outros avanços do ECA Digital, nos ajudam a termos maiores parâmetros para avaliar se e quando determinados tratamentos que implicam perfilização ou construção de perfil, inferência de comportamento de criança e adolescente, estão sendo feitos de maneira compatível com a lei. E eu acho que um grande avanço aqui do ECA Digital foi nos dar maiores contornos do que significa um conceito muito importante, que já estava previsto na LGPD, que é o conceito de melhor interesse da criança e do adolescente, como o parâmetro normativo que deve ser obedecido. Então, a LGPD basicamente fala que você pode, sim, tratar dados de crianças e adolescentes no seu melhor interesse. E a NPD, inclusive, já avançou para dizer que, se for no melhor interesse da criança ou adolescente, pode ser usada qualquer uma das hipóteses legais previstas na LGPD. O ECA Digital, me parece, nos oferece agora alguns parâmetros novos para avaliarmos, ainda que assim como previsto no enunciado da NPD, para você avaliar se o melhor interesse está sendo atendido, você vai precisar olhar para o caso, difícil dar uma resposta em abstrato ou tentar cristalizar na lei o que significa o melhor interesse, mas nos dá alguns parâmetros. Quando avança, é o artigo 5º, eu não lembro mais, do ECA Digital, é o 5º, acho que menciona que melhor interesse da criança e do adolescente são expressões de melhor interesse, não está fechando também uma definição, mas, por exemplo, a privacidade, acho que nenhuma novidade aí em relação ao LGPD, mas vai falar em saúde mental e saúde física, vai falar em bem-estar da criança e do adolescente. Eu acho que esse é um parâmetro interessante, por exemplo, se a gente vai avaliar a construção de perfis ou inferências comportamentais de crianças e adolescentes, que tem por efeito gerar adição. Eu acho que tem um debate a ser feito, que se gera adição, será que isso é compatível com uma noção de saúde mental? Acho que esse é um exemplo de parâmetro interpretativo que o ECA Digital nos oferece para olharmos a partir de agora de maneira conjugada para a LGPD. E, aliás, aproveito isso para fazer um parênteses aqui, acho que esse é um exemplo concreto de como, e aí eu estou em outra posição aqui, Marina, eu vou me dar a liberdade de falar, que além do risco de fragmentação da interpretação, se a gente divide ou espalha essas competências, eu acho que a gente desperdiça experiência e acúmulo. Eu acho que, como eu vinha falando, a NPD vem já há muito tempo se dedicando à discussão da proteção de dados de crianças e adolescentes como das suas prioridades. Está na nossa agenda regulatória há 2 anos. Avançamos na discussão e na formulação desse enunciado, em diálogo com a sociedade. Pretendemos avançar ainda mais na agenda regulatória vigente e temos processos de fiscalização que vários e vários de vocês conhecem, muito diretamente, eu imagino, alguns, e são processos de fiscalização que lidam, não casualmente, com temas como verificação etária, perfilização. Então, não é uma coincidência ou, digamos, forçar um pouco a barra para estender algum tipo de competência, mas é uma preocupação aqui, e coloco de uma maneira muito aberta, com coerência e convergência entre regimes jurídicos que são inseparáveis na minha leitura. A LGPD já prevê um capítulo inteiro dedicado à proteção de crianças e adolescentes. O ECA Digital, na minha leitura, adensa e nos oferece parâmetros interpretativos muito importantes, que a LGPD até então não oferecia, e a gente teve um ganho aqui normativo relevante, por exemplo, no caso, como você levantou, Marcela, para termos agora maiores referências para entender qual é a perfilização lícita e que atende ao melhor interesse de crianças e adolescentes. Obrigada, Eugê. Não, acho que você tem licença poética porque você está representando uma autoridade autônoma, entendeu? Independente, então você pode falar o que você quiser. Vou fazer uma última pergunta aqui para a Ana, e aí depois, já antecipando, a ideia é abrir para perguntas de vocês, porque eu tenho uma lista de aproximadamente, sei lá, umas 20 que eu poderia fazer aqui, mas acho que é legal a gente abrir a oportunidade de todo mundo participar da discussão. E eu queria, Ana, te perguntar um pouco sobre responsabilidade, que acho que é um dos temas. O IAG até comentou, que, assim, do ponto de vista de sanção, por exemplo, tem algumas sanções que são atribuídas ao judiciário, algumas outras que são atribuídas a essa autoridade administrativa que vai vir a existir, enfim, ou que já existe, depende do entendimento.
Mas acho que tem também um entendimento de que essa responsabilidade, né, para além do ponto de vista de fiscalização e sanção, ela é muito compartilhada, né? A Marina comentou isso também. Então, tem uma participação dos pais, isso é reconhecido explicitamente, dos responsáveis legais, da sociedade como um todo, do governo, do poder público, enfim, das empresas e tudo mais. Mas também, em alguns casos, em alguns artigos específicos, tenta-se, em alguma medida, responsabilizar especificamente alguns agentes, né? Enquanto em outros também se fala numa responsabilidade solidária. Então, a minha dúvida para você, assim, do ponto de vista interpretativo mesmo do texto que foi aprovado, assim, como que você entende essa questão dentro do contexto do texto que está colocado hoje do ECA Digital, né? Sei lá, se a gente olhar para requisitos de interoperabilidade, por exemplo, inclusive quando se fala em verificação de idade, tem ali uma lógica de responsabilização de uma cadeia, né, de vários agentes econômicos. Então, enfim, queria entender um pouco como que você tem visto essa questão e também do setor privado, qual tem sido, se é que dá para falar isso, assim, né, um pouco a percepção sobre essa questão. Obrigada, Marcela. Não sei se existe muito uma resposta sobre isso, né? Mas vamos primeiro separar. Eu acho que tem uma camada de responsabilidade compartilhada, que é o que leva a essa estrutura toda, né? E que é a questão constitucional e a questão que a gente já tem no ECA original, né? Que é o compartilhamento de responsabilidade entre Estado, família e sociedade. E acho que, de uma certa maneira, esse ECA Digital ele consegue avançar e estruturar um pouco melhor o que isso deveria significar. Acho que em diversos dispositivos a gente vê um enfoque grande, não só na centralidade da participação dos pais. Gente, a Marina vai ter que sair por conta da reunião urgente que ela foi chamada, então ela só queria rapidamente se despedir. Desculpa, aí você volta. Eu queria agradecer. Eu acho que a NPD tem que se colocar mesmo em AG. Queria agradecer pelos aprendizados. Acho que é muito legal quando a gente participa de um processo. Eu lamento de não ficar para as perguntas e respostas que eu tenho certeza que vão ser muito importantes, inclusive para a gente refletir e avançar juntos. E eu queria dizer que a aprovação do ECA Digital, da perspectiva do governo, ele é um esforço muito coletivo de ministérios. E aí eu queria sinalizar que entre os desafios para frente é apoiar que todos os empreendedores do ambiente digital, eles possam estar aptos a proteger crianças e adolescentes e estejam em adequação com a lei. Nesse sentido, o MCTI está sendo trazido para a mesa. E, enfim, em breve teremos também anúncios de que vou usar aqui, o Brasil é dos brasileiros, inclusive dos empresários, de todo mundo que trabalha para a proteção de crianças e adolescentes. Obrigada, Marcela, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada a você. Por favor, Ana. Então, existem uma série de dispositivos do ECA Digital que procuram consolidar esse mandamento constitucional em termos de uma responsabilidade compartilhada entre Estado, sociedade e famílias, e me parece que a preocupação aqui, em termos de garantir o que isso significa, né, até transparência nas ferramentas que são oferecidas para pais e responsáveis, para visualizar, para conseguir entender a interação que a gente precisa ter com relação a contas de menores. Então, acho que isso é um aspecto da tua pergunta. E o outro aspecto, para o qual talvez eu tenha menos resposta, que é a questão da responsabilidade compartilhada ao longo da cadeia. E aqui a gente tem alguns, né, dispositivos que foram trazidos bem ao 45 do segundo tempo, então acho que não teve um amadurecimento mesmo para que se entenda como é que aquela responsabilidade ela pode ser implementada, e me parece que em alguns fluxos aquilo é muito claro e natural, e em alguns fluxos não é
tão claro que você consiga, por exemplo, no âmbito de um sistema operacional, de fato conseguir implementar os mecanismos a depender dos mecanismos que sejam identificados. E acho que isso volta ao meu comentário anterior da importância da gente conseguir construir isso de uma maneira integrada, né, com a participação de quem está na ponta do setor privado implementando, para que a gente não tenha, no âmbito da regulamentação da lei, dispositivos que não funcionem. E eu acho que, me parece que o aspecto da interoperabilidade, que talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem em implementação, ele é muito central. O documento da CNIL, quando ele examina isso, ele estressa muito esse ponto, e eu acho que é bem importante, que também é muito ruim se para cada interação online eu tiver que bater numa porta e fazer um processo de verificação. A experiência online ela vai ficar extremamente truncada e frustrante. Então, a gente conseguir estabelecer mecanismos que, de fato, permitam algum grau de interoperabilidade ou de aproveitamento de fluxos de verificação é algo muito importante para a gente conseguir. Eu entendo a fala do Ricardo de que a gente precisa repensar o espaço online, mas a gente também não pode colocar as catracas em absolutamente tudo, em todos os momentos, né? Por isso que eu digo, acho que os desafios são muito grandes para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça que o ECA Digital nos propõe. Perfeito, obrigada, Ana. Como eu disse, gente, eu realmente tenho uma lista enorme de perguntas aqui, mas eu vou abrir para a plateia para ver se a gente tem alguma pergunta específica, senão eu, sem nenhum tipo de constrangimento, vou continuar com a minha lista gigantesca de perguntas. Mas queria abrir a oportunidade, não sei se alguém tem algum questionamento que gostaria de levantar. Se não, eu vou aproveitar que o Ricardo já falou um pouco sobre esse assunto e deu algumas deixas sobre isso, mas acho que assim, né, tem dentro do Crescer em Paz, que é o projeto mais amplo, né, do Ministério sobre todo o ambiente de crianças, enfim, vai muito além só dessa discussão do ECA Digital. E tem o Comitê Consultivo, que eu sei, né, Ricardo, que você tem trabalhado bastante especificamente, que está voltado especificamente a discutir isso que a Ana comentou também, de verificação de idade, de ferramentas de verificação de idade que poderiam ser implementadas e, enfim, poderiam respeitar, por exemplo, esse tema que o IAG colocou, a proteção de dados das crianças e adolescentes e como que isso aconteceria, né? E, salvo engano, são 6 meses que o comitê tem para apresentar um relatório com as suas conclusões, mas não sei se tem alguma coisa que você consegue antecipar, assim, do caminho que tem sido percorrido por nessa discussão e um pouco quais são as expectativas assim que vocês mesmos têm sobre esse processo, especialmente agora que vai ter uma lei que explicitamente diz, né, que vários mecanismos de verificação de idade são necessários em diversos contextos. Obrigado, Marcela. Quando eu cheguei na Secretaria de Direitos, agora a Secretaria Nacional de Direitos Digitais, né, que a gente acabou de ser estruturado, acabei de assumir a diretoria de Segurança e Prevenção de Riscos no Ambiente Digital. Olha que nome chique. A secretária Lília nunca teve dúvida e falou assim, primeira coisa que você vai fazer é a questão das crianças e adolescentes, né, que já vinha de um processo de diálogo muito intenso com a sociedade civil e setor empresarial, né, do Guia de Telas, que eu suponho que saiu bem equilibrado, inclusive, né, Ana, justamente porque a gente tentou contemplar múltiplas perspectivas. A motivação original foi justamente a questão da saúde mental, que o IAG mencionou. E aí, olhar para evidências é uma coisa interessante, né? Porque eu tendo uma formação em metodologia científica, você sabe até onde que a ciência vai e até onde ela não teve condição de ir, até porque são fenômenos muito novos, tá, gente? Você analisar o que é o uso do smartphone pela adolescência em 2015 não é uma pesquisa muito válida para 2025. Né, seja porque você tem usos muito específicos culturalmente, como, por exemplo, ao longo do tempo, o tipo de funcionalidade mudou muito, né? Então, a gente cria essa diretoria e a Nathalie, que já estava na equipe, a diretora Nathalie, ela já tinha feito um esforço de o que a gente precisa para organizar o digital, né? E a gente está seguindo o mapa da Nathalie,
que ela traçou 2 anos atrás até hoje lá no MJ. E eu falei muito de verificação de idade, mas tem outros temas que estão mal resolvidos, né? Então, no ECA Digital, o Brasil vai ser o 39ª jurisdição, o 39º país que tem uma obrigação das plataformas, das empresas que estão operando no Brasil, de reportar esses conteúdos de violação contra crianças e adolescentes. Então, só que quando a gente começou a pensar isso, vamos pensar a verificação de idade, vamos pensar uma central de recebimento de denúncias das empresas, a gente tinha, assim, até o final do governo, 2 anos, 3 anos, e aí, felizmente, fomos todos atropelados por um excelente caminhão, que foi o vídeo do FELCA e a aprovação do projeto de lei. Agora a gente tem 1 ano para fazer isso, né? Então, a gente está com um renovado senso de urgência, né? Então, na questão de verificação de idade que você perguntou, a gente estava acompanhando. Vamos olhar a Austrália, fica de olho na Austrália. Em dezembro de 2025, a Austrália vai dar um caminho, ou vai dar errado, e nós vamos aprender com a lição deles. A gente vai olhar para lá em dezembro de 2025, vamos seguindo. Agora a gente tem que sair correndo, porque não dá tempo de esperar sair a implementação da Austrália, né? Então, e aí eu queria até fazer um apelo, Ana. Você falou que o setor empresarial, muitas vezes, ele se ressente e tem medo dessa pluralidade de instâncias fiscalizatórias, uma certa imprevisibilidade do Estado. Eu estava no plenário da Câmara e do Senado, né, na votação final do 2018, e eu ouvi muitos discursos de parlamentares falando de inchaço do Estado. A NPD não chega a 300 pessoas, chega? Não chega a metade disso. 150. A ICO tem 1.000, Ofcom tem 1.300, só a eSafety da Austrália, que é só para segurança digital, tem mais de 300 pessoas. E a NPD inteira não chega a 200 pessoas. Então, assim, e eu estou lá ouvindo o discurso de parlamentar falando, o Estado é inchado, mais burocracia. Minha gente, o problema do Brasil é outro. Se as empresas querem previsibilidade, apuro técnico, vocês precisam de burocracia profissional, gente treinada, gente que entende do assunto, gente que vai dialogar, que vai saber os percalços técnicos de cada modelo de negócios, que, aliás, isso é uma grande dificuldade do Estado regulador hoje no mercado digital, porque os modelos... Cada serviço digital vai acoplando coisas diferentes, né? O marketplace, que vira o meio de pagamento, que junto à rede social, que tem o streaming e tudo. Então, é um desafio que a gente tem que dar conta. E nisso eu acho que o ECA Digital é muito feliz, pegando aqui a fala da Marina, porque ele regula os direitos, as obrigações, as relações jurídicas, e não regula a tecnologia. Regular a tecnologia é regular um moving target, né? Então, discussões todas que a gente fez no governo até aqui foram assim, a gente, nesse sentido, tem que olhar nas consequências, nas implicações jurídicas, não na tecnologia em si, porque se regulou hoje e aí mudou. E eu acho que o melhor caso disso é o Marco Civil da Internet, que tem várias coisas boas, mas a gente fez uma lei olhando para a internet de blog da Wikipedia, gente, me desculpa, mas assim, a gente olhou para o retrovisor ali em 2014 e falou, a internet é isso aqui, vamos regular isso para o futuro. E ficou velho muito rápido, né? O Supremo ter que ajustar isso da forma como ajustou era um reclame da sociedade de, olha, não está funcionando isso aqui, não está legal, não está dando certo. E não é o jeito ideal de fazer. Não é ideal fazer isso pelo judiciário. Teria sido muito mais ideal você ter uma lei mais resistente ao tempo, com uma burocracia profissional que escuta as empresas. Então, no nosso comitê de verificação de idade, amanhã tem reunião de novo. Vão ouvir 2 das maiores plataformas de conteúdo adulto do mundo. Vão ser a 29ª e a 30ª empresa ou associação empresarial que a gente ouviu. Então, o que a gente fez nos últimos 2 meses? Ouviu o setor empresarial. E todo mundo que pediu foi ouvido. A gente amanhã vai começar a pensar o que a gente vai escrever no relatório, por isso eu não posso te antecipar nada, mas o que a gente sabe é que, surgindo, inclusive, uma figura de autoridade reguladora agora, a gente tem que mais preparar o terreno do que propriamente fazer qualquer coisa normativa e usar a consulta pública de verificação de idade, que a gente vai lançar em outubro, como uma oportunidade para a gente avançar esse tema na sociedade como um todo, ouvir todo mundo. Perfeito, Ricardo. Super obrigada. Vou abrir de novo a possibilidade de perguntas. Acho que tem 1, 2, 3 aqui. Podemos começar com o Renato. Obrigada.
Oi, bom, primeiro, boa tarde, meu nome é Bernardo Fico, eu sou advogado e pesquisador, e queria perguntar um pouquinho sobre a parte, vocês falaram um pouco sobre a minimização de dados e como, né, a interpretação, ela já entende hoje que eu estou fazendo um tratamento em benefício, né, dos menores, das crianças e adolescentes, perdão, eu poderia fazer um tratamento de dados, mas acho que uma coisa que eu queria entender é qual o limite que vocês entendem, e aí eu entendo que vai ser casuístico, óbvio, mas em que ponto eu estaria passando do ponto dessa minimização e do melhor interesse das crianças e adolescentes. E vocês falaram um pouquinho também sobre verificação de idade, aliás, sobre mecanismos que não dependem apenas da declaração, né, para verificação de idade. Então, se vocês pudessem ser um pouco mais específicos também sobre quais são esses mecanismos que vocês já conhecem, o que tem ali de opções para a gente, né? Porque eu acho que uma coisa que acontece muito é justamente essa questão de eu vou precisar de mais informações e aí eu vou estar expondo mais as crianças à internet, mas ao mesmo tempo, se eu quero um bom mecanismo de verificação etária, se eu quero uma boa proteção, se eu quero saber se aquela pessoa é uma criança de verdade, né? Se não é, inclusive, um adulto passando por uma criança, eu preciso de determinadas informações, né? Então, se vocês pudessem elaborar um pouco mais do background de como funciona isso, acho que seria bastante interessante. Obrigado. Eu vou passar para as outras perguntas, gente, aí acho que é mais fácil a gente coletar tudo, pode ser? Acho que tinha uma mão lá atrás, isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Rebeca e eu vou fazer aqui um pouco da visão como professora. Tá? Atualmente, eu sou professora de adolescentes, então, ali na faixa etária de 14 a 17 anos. E a preocupação deles, principalmente quando a gente retirou o celular, e a gente fez toda essa discussão sobre essa restrição, usar ou não o celular em sala de aula, e a preocupação que eles trouxeram para mim era muito no sentido de, vocês estão tirando meu celular, que é a única fonte de apoio emocional que eu tenho. E aí, a maioria deles usa ou o ChatGPT, ou, muitas vezes, o Twitter, né, para fazer realmente esse desabafo. Eles falaram que é o único lugar seguro, porque um psicólogo tem essa relação com o pai, com o responsável, acaba tendo o repasse, assim, mesmo que sigiloso. Então, como que vocês observam essa questão de regularização e esse olhar de, olha, a gente vai proibir, restringir esse acesso desse adolescente nessas plataformas, mas, ao mesmo tempo, é onde eles se encontram no ambiente seguro. Para eles é seguro, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Obrigada, Rebeca. Você tem uma também, Rafael? Posso fazer rapidamente? Na verdade, é o seguinte, até aproveitando, Ricardo, a sua fala, você comentou sobre a questão de regulamentação de serviços digitais, e a gente sabe que antes até da aprovação do ECA, né, que foi movimentada, teve um boost aí por conta do vídeo do youtuber, existiam outros projetos que estavam circulando, já no Congresso, em discussão, e no Ministério da Justiça a gente sabe também que tem uma proposta de regulamentação dos serviços digitais, que no final das contas também deve regulamentar de alguma forma conteúdo. Aí a minha pergunta, acho que desmembrando ela, acho que duas perguntas, acho que a primeira delas, há algum tipo de coordenação por parte do governo para que haja uma harmonia entre essas normas? E eu acho que o desmembramento disso esse projeto que deve vir do Ministério da Justiça, ele trata também de crianças e adolescentes? Ou isso vai ser ali uma prerrogativa do ECA digital? Como é que isso está sendo previsto nessas novas normas que estão surgindo? Obrigada, Ricardo. Bom, vamos começar ao contrário dessa vez, tinha sido a Marina. Ana, se quiser fazer comentários iniciais sobre algum tema. Acho que a maioria é para o Ricardo, mas tentando responder aqui o que o Bernardo levantou, eu gosto bastante do documento da UFCOM, quando ele faz um exercício assim, de mecanismos não válidos e mecanismos válidos de você buscar fazer essa verificação etária. Eu acho que, às vezes, a gente complica algo que pode ser simples, né? Se eu tiver um serviço aonde eu chego a algum lugar, eu mostro o RG, e daí, a partir desse momento, tem a anotação da informação, Ana, maior 18, isso pode ser que seja o suficiente, isso ser, né, utilizado de uma maneira escalável, sem necessariamente ficar
com a cópia do RG e todas as informações que lá constam. Você tem hoje mecanismos de leitura de dados biométricos que conseguem também fazer com algum grau de segurança a afirmação maior ou menor de 18. Então, isso também pode ser um caminho suficiente. Você tem, muitos reguladores falam a história do cartão de crédito. Aqui não sei se 100% funciona, porque menor de 18 consegue ter o cartão de crédito, mas é um das ferramentais que você tem. Então, eu acho que existem ferramentais que são diferentes, e acho que o grande desafio vai ser você não ter uma fixação normativa em termos de qual o caminho que tem que ser, mas indicações de caminhos possíveis, e daí um espaço para que se faça aquele matching de risco efetivo de serviço e algo que possa ser efetivo. Eu acho que, assim, da forma como eu vejo, esse acaba sendo o caminho. A gente tomar muito cuidado para não seguir uma solução única, né? O Ricardo tinha até mencionado a questão, acho que, de uma maior organização de dados que nós temos quando se compara com relação a outros países, e a gente já viu, né, a secretária em alguns eventos falando, né, possivelmente de um API no GovBR, e esse, por exemplo, é um caminho que me preocupa. Me preocupa porque a gente vê com alguma recorrência a fragilidade de sistemas de proteção de dados que a gente tem no governo, e a partir do momento que você tem dados, você está vulnerável, né? Considerando a quantidade de dados que o GovBR tem a respeito das pessoas, a preocupação que um API gera uma possível fricção em termos de segurança. Então, acho que criar espaços onde a gente possa sempre fazer o exercício de coletar o mínimo possível para conseguir ter aquela afirmação de sim ou não, né, de maior ou menor de 18, ou, caso seja necessário, a questão de outras faixas etárias, mas acho que com esse exercício de realmente minimização. E só para aproveitar a palavra, eu acho que uma preocupação que a gente tem aqui não é nem com que eu tenho aqui, e aqui falando na minha pessoa física, não é nem a questão do tamanho do Estado, Ricardo. O problema é a pulverização de diferentes entes do Estado com competências que acabam tendo um overlap muito grande, né? Então, brinquei aqui com o IAG da NPD com 1000 pessoas, então, assim, não é uma questão, acho que, de tamanho, acho que é uma preocupação da gente ter uma interação que seja pulverizada, uma sanção que seja pulverizada e uma regulamentação que seja muito pulverizada. Acho que foi mais nesse sentido a preocupação. Obrigada, Ana. Ricardo, IAG e Ricardo, vocês podem se autorregular aí. Boa. Bom, acho que a pergunta... Bernardo, né? A pergunta do Bernardo, que vem mais diretamente relacionada aqui à LGPD. Bernardo, difícil, assim, você já antecipou, né? Como é difícil responder, de fato, fora do caso. Eu entendo a sua pergunta, você mencionou minimização, mas, basicamente, né, em que ponto que há a violação da LGPD, né? Assim, eu acho que... se a gente olhar colocando o ECA digital junto na roda aqui para fazer esse tipo de análise, há uma série de requisitos gerais da LGPD que a gente vai ter que observar para analisar o caso concreto se esse tratamento de dados de criança e adolescente está acontecendo em conformidade com a lei, base legal válida, o respeito aos princípios, as medidas de segurança necessárias, assim por diante. Há requisitos específicos no caso da LGPD, notadamente, a gente já mencionou aqui, debateu o tal do melhor interesse da criança e do adolescente. Eu entendo, de novo, que a NPD já avançou bastante em tentar dar contornos a isso, o ECA Digital nos ajuda ainda mais. Para tentar dar um exemplo mais concreto de como é que a gente já falou disso aqui, né? Como é que a gente olharia para o exemplo que você levanta de verificação etária, né? A gente vai precisar tratar algum tipo de dado para fazer essa verificação de uma maneira eficaz. Isso é fácil de justificar que isso aconteça no melhor interesse da criança e do adolescente, para justamente proteger que ela tenha acesso a um determinado conteúdo que é adequado à sua idade, ou que ela não tenha acesso a conteúdos impróprios, como traz o ECA Digital. Mas, como
o ECA Digital estabelece, eu acho que isso ficou mais claro ainda, de novo, agora fica talvez mais fácil, inclusive, de estabelecer esse limite, e isso tem que ser, o dado que for coletado para esta finalidade, ele está restrito a essa finalidade. Né? Então, eu acho que essa era uma preocupação que já surgiu em alguns casos da NPD, de entender quais são as finalidades que estão sendo dadas a um determinado tratamento de dados. Né? Porque você pode usar o mesmo dado, o mesmo tratamento, para, eventualmente, fazer uma perfilização. Se a necessidade para atender o melhor interesse da criança e do adolescente a verificação etária, que fique restrita a essa finalidade. Eu acho que, para dar mais um exemplo aqui de como eu acho que o ECA Digital nos avança a dar maiores contornos para a gente conseguir chegar no caso e encontrar uma resposta, eu acho que a gente tem um avanço aqui e uma demanda maior ainda de que os requisitos agora de conformidade não basta a gente ter uma resposta meramente formal. Né? Eu tenho uma base legal válida, eu tenho... Né, que eu estou respeitando a finalidade, conforme eu descrevo aqui no uso que é feito desses dados que eu estou tratando. O ECA Digital traz agora, por exemplo, acho que medidas operacionais que devem ser adotadas, muito concretas, e que eu acho que também nos ajudam a entender o que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Um exemplo, acho que é o artigo 7º, que estabelece que, por padrão, os produtos e serviços eles devem ser o mais protetivo possíveis do ponto de vista da privacidade de crianças e adolescentes. O mesmo vai valer para acesso a determinados conteúdos. Então, essa é uma obrigação agora de incorporação no desenho dos produtos e dos serviços. Eu acho que esse é um passo, digamos, para além de uma conformidade do ponto de vista formal e uma exigência maior, para a gente analisar, a gente consegue analisar na prática se, de fato, esses melhores parâmetros estão sendo cumpridos. Né, para daí avaliar, então, esse tratamento de dados está atendendo o melhor interesse da criança e do adolescente e, por padrão, é o melhor que temos disponível para atender o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, acho que a gente avançou em alguns critérios para, no caso concreto, conseguir encontrar respostas. E aqui, Ana, só rapidamente, você falou se 1.000 servidores na NPD para dar conta disso, eu acho que seria um bom começo. Não sei se o ponto de chegada. E com tudo que se avizinha, acho um bom começo. Obrigada, IAG. Ricardo? Ricardo, meu xará, tá? Sobre o coordenação de governo e projetos de lei de serviços, a gente... eu acho que o governo ele teve uma aprendizagem com o processo do PL 2630. Tá? O PL 2630... conhecido como PL de fake news, embora em seu formato final ele nem fosse sobre isso, ele fosse um projeto de lei de regulação de serviços, ao se colocar politicamente como uma resposta, né, ao processo de mudança democrática que a gente vive, né, de críticas e questionamentos ao Estado de Direito, ele tem o mesmo problema do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Você misturar a discussão do conceito mais polêmico de qualquer democracia, que é a liberdade de expressão, com uma regra de responsabilidade civil, não tem como dar certo. E não deu. Né? Então, aprendendo em cima dessa experiência, a gente, no Ministério da Justiça, a gente começou a fazer quase que um CDC digital e um ECA digital. Então, o formato original do projeto de lei de serviços digitais era o CDC digital junto com o ECA digital. Agora que temos um ECA digital de fato, pouca coisa de criança e adolescente sobra que não esteja aqui. Uma das mais salientes, que é uma discussão que a gente tem puxado dentro do governo, é influenciadores mirins. Que essa sim eu posso dizer com absoluta tranquilidade, de não estar exagerando, que é uma terra sem lei. Essa é uma terra sem lei. Acho que ninguém tem coragem de falar diferente. Tá? Existe regulação de atividade artística no direito brasileiro e ela é completamente ausente da internet, porque você precisa de autorização ou alvará judicial para você fazer o que muitas crianças com milhões de seguidores estão fazendo ali. Tá? Então, isso ficou como um ponto cego no PL 2628. E nos momentos finais da tramitação, a gente sabia que a incidência do governo no processo legislativo tinha que ser suave, porque o texto estava bom e porque você colocar questões significava carregar um texto que tinha grandes chances de aprovação. Mas isso ficou sem um regulamento para o digital, isso a gente queria colocar. Em relação à parte CDC digital, a gente tem o CDC, ele é aplicado à internet, ele é aplicável, os tribunais aplicam a internet todo dia. Mas quando a gente está falando da internet que a gente tem hoje, com alguns players muito grandes, com impacto muito grande no mercado, a gente também tem que olhar diferencialmente para algumas coisas ali. Então, a lógica do projeto é uma lógica de regulação assimétrica
e também de obrigações específicas por tipos de funcionalidade. Então, se você impulsiona conteúdo, por exemplo, isso gera um tipo de obrigação para você. Se você está direcionando publicidade, isso gera um tipo de obrigação. Esse texto está pronto, está na Presidência da República desde junho, já foi, inclusive, apresentado para a sociedade civil, para empresas, mas o momento do envio depende de uma única pessoa, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. Tá? Sobre métodos de verificação, Bernardo, eu acho que o IAG e a Ana deram boas referências. A gente vai soltar na consulta pública, a gente vai analisar esses métodos. O documento da Ofcom, que ela mencionou, é um excelente exemplo, que é o de orientação sobre quais são os métodos altamente efetivos de verificação de idade. A gente tem uma nota técnica do Ministério da Justiça, que é pública, que a gente colocou no site, posso te mandar se você quiser, que analisa os trade-offs de cada um dos métodos. Né? Então, nenhum deles é perfeito, nenhum deles soluciona tudo. Tem alguns modelos mais interessantes. As provas de conhecimento zero são as que têm mais simpatia dentro do comitê por praticamente todos os membros, então eu suponho que isso vai constar no relatório submetido à consulta pública. E, por último, Rebeca, muito obrigado pelo seu relato, muito importante. Por isso que uma das coisas que a gente tem feito no Ministério da Justiça é todas essas etapas tentar ouvir criança e adolescente, porque realmente eles têm uma perspectiva muito particular que tem que ser ouvida. Um grande executivo de uma das maiores empresas, tem poucos meses, afirmou numa entrevista o seguinte: o americano médio tem 3 amigos, mas idealmente ele queria 12. Não tem problema. A gente vai oferecer os outros 9 como companheiros de inteligência artificial. Eu acho que eu não preciso de comentar essa fala, eu acho que ela dialoga com a sua, e eu acho que isso mostra que, para além dos problemas de regulação governamental, projetos de lei, modelos de negócio, a gente deveria, nesse momento, estar fazendo uma profunda reflexão humanística sobre esse ponto, essa quadra da história que a gente está. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Você queria fazer um último ponto, IAG? É muito rápido, é uma propaganda só, na verdade, se me permitir. 2. Uma é, só para destacar no tema de verificação etária, o trabalho que vem sendo coordenado pela CEDIG, o Ricardo aqui está à frente disso, no governo federal, de produção de reflexões sobre verificação etária. A NPD tem participado e está para sair, no âmbito da NPD, pela área de tecnologia e pesquisa, coordenada pelo Lucas Anjos, que falou aqui hoje de manhã, uma publicação em breve sobre isso, da perspectiva especificamente da proteção de dados. Esse é o Jabá 1. E o 2, que é para além da temática aqui, mas eu acho que interessa a muitos e muitas aqui, é que amanhã teremos novidades importantes relacionadas à decisão de adequação do Brasil com a União Europeia, do ponto de vista de proteção de dados pessoais. Então, é algo que vai ser muito importante para o nosso país. Eu tenho certeza que vários de vocês que atuam na área vão celebrar as novidades que estão por vir. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, com isso e com um pouquinho de atraso, mas não muito, vou chamar todo mundo para o coffee break. Eu tinha prometido no começo, então teremos coffee antes da nossa próxima mesa. Queria agradecer muito aos painelistas e a todo mundo pela participação. Muito obrigada.